Olá, saudações a todos que estão acompanhando o terceiro encontro monárquico do Mato Grosso do Sul. Meu nome é Matheus Alvarenga e vou ministrar para vocês a palestra Constituição, Imperador e Política. Mas antes disso, me apresentando, eu sou Matheus Alvarenga Gonçalves, chanceler do Círculo Monárquico de Campos, do Rio de Janeiro, e também graduando em História pela Universidade Federal Fluminense. Gostaria também de saudar os demais participantes, ilustres participantes, que também estão com a gente nessas palestras. Gostaria de saudar o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, também o Tiago Gaúcho e também a senhora Vera Amati. Também não poderia deixar de agradecer quem me fez o convite, que foi a senhora Vilma Ignez. Um super abraço para todos vocês. Pessoal, hoje eu vou fazer uma palestra diferente. Não sei se vocês costumam ou já viram algo semelhante, mas eu achei de extrema necessidade falar um pouco sobre as influências da nossa Constituição Imperial, das influências teóricas que os políticos daquela época sofreram. Então, vamos falar sobre Constituição, Imperador e Política, um passeio pelas raízes do Estado Imperial sob a influência liberal de Benjamin Constant. Vamos falar um pouco desse Benjamin Constant, que foi um pensador político, né, de grande estatura na França. Benjamin Constant segue aí alguns dados biográficos. O Henri Benjamin Constant de Rebecque, mais conhecido como Benjamin Constant, ele nasceu na Lausana em 25 de outubro de 1767 e veio a falecer na França em 1830. Foi um pensador, escritor e político francês de origem suíça. Algumas obras desse pensador são o Adolphe, de 1816, Princípios de Política Aplicáveis a Todos os Povos, em 1815, A Liberdade dos Antigos Comparada à dos Modernos, em 1874, uma obra excelente, também produzida pelo Benjamin Constant. Esta aí, em particular, é uma obra póstuma. O autor viveu nos períodos de crise política na França, que vivia o furor revolucionário, e as suas obras, os seus escritos, têm influência desse período e refletem sobre este período histórico que aconteceu na França e que ele estava vivendo. Os seus escritos chegaram ao Brasil no momento da construção, um momento importante do nosso país, o momento da construção do nosso Estado Imperial Brasileiro, e influenciou a classe política brasileira e também ao imperador Dom Pedro I. Também esqueci de falar que a nossa transmissão está sendo feita pela Rádio Brasil Imperial. Um super abraço para o nosso amigo César, que também está nos auxiliando neste encontro. Continuando, o Constant, pessoal, ele viveu nesse momento de crise do absolutismo e ascensão da revolução. O Benjamin Constant, ele pretendeu conciliar o anseio de expansão das esferas das liberdades individuais, sem perder de vista os valores provenientes da tradição e cultura, né, que asseguram ou assegurariam a necessária estabilidade do Estado e do poder político. O que ele está dizendo aí? Ele não era contra as liberdades conquistadas através da Revolução Francesa. Ele discorda no método violento e também, por que não, numa violência que fizeram a tradição, a história da França. Eles quiseram fazer um F5 na França e esquecer todo o passado e tradição da França. Isso se assemelha ao pensamento mais radical, jacobino dos franceses. Constant, ele não abriu mão dos avanços conquistados pela Revolução Francesa. Entretanto, como eu já disse antes, ele não abriu mão da tradição e história do país, né? Conciliando aí essa questão da tradição e também com os novos tempos, com os avanços conquistados. Lembrando que, naquela época, foi uma época de pujança do pensamento liberal que ia de confronto ao Estado absolutista. E aí, vamos falar um pouquinho, rapidamente, do que estava rolando no liberalismo naquela época.
O pensamento liberal da primeira geração de pensadores ilustres, como o John Locke e Montesquieu, proclamavam direitos. Aí eu fiz uma pequena, uma curta introduçãozinha aos principais discursos promovidos por estes pensadores. A limitação do poder real, a liberdade religiosa, os direitos de propriedade e defesa das liberdades individuais e a igualdade entre os homens. O liberalismo, como eu informei anteriormente, desafiou o antigo regime e desencadeou revoluções mundo afora. Partindo agora para o Jean-Jacques Rousseau, isso aí já no século XVIII, Rousseau era a favor do contrato social, forma de promover a justiça social, que dá nome à sua principal obra. Apregoava que a propriedade privada gerava a desigualdade entre os homens. Segundo ele, os homens teriam sido corrompidos pela sociedade quando a soberania popular tinha terminado. O que é soberania popular? É o poder na mão do povo. Lembrando que naquele momento, o poder do Estado ele cabia ao rei. E aí, com essa questão de soberania popular, segundo este pensamento, o povo ele deveria tomar as decisões, o povo deveria eleger seus representantes, o povo deveria ter maior participação nesses estados considerados absolutos. Então, a soberania popular, e através dela, isso aí entrando já dentro da discussão do Constant, ela deveria ter limites. Não é que tem a questão da soberania popular, que nós temos que agir por ela, que nós podemos fazer tudo. Nós podemos pegar o Estado e virar de cabeça para baixo em nome da soberania popular. E é nisso que o Constant vai trabalhar bastante para estabelecer freios e contrapesos nesses estados, né? Para não se tornarem verdadeiras utopias, tudo em nome da soberania popular. E muitos absurdos acontecem por... Então, em nome da soberania popular, que algumas tragédias são feitas. Nenhum tirano ele se apresenta com uma proposta de soberania individual, né? Ele vai falar que é soberania popular e que é pelo povo, né? E aí que ele começa a agir de maneira tirânica. Inclusive, nessa questão de ideia de soberania popular, que os reis foram guilhotinados. Então, pessoal, vamos aqui às ideias. Vamos às ideias liberais no Brasil. Os ideais liberais no Brasil, eles chegaram no Brasil ainda antes da chegada da família real portuguesa e eles provocaram diversas origens de eventos de emancipação e desejavam um Estado nacional inspirado na experiência republicana dos Estados Unidos. Não vai ser só depois do Império que essas inspirações liberais e republicanas vão ocorrer. Também antes, até mesmo, da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Por exemplo, os líderes da Inconfidência Mineira receberam grande influência dos patriarcas da independência americana. Então, o contexto da chegada da família real portuguesa no Brasil, essas ideias aí já estavam predominando em alguns lugares do Brasil e provocando aí princípios revolucionários ou revoluções em algumas províncias do antigo Império Português. Com a chegada da família real portuguesa, acabou por provocar uma mudança radical nas rotas do Brasil, que naquela altura já respirava o vento revolucionário e caudilho que vinham das antigas colônias hispânicas. Ou seja, quando Dom João VI chega no Brasil, esse ímpeto revolucionário ele é travado. O que aconteceu na América Espanhola, não tiveram a mesma sorte, o antigo regime caiu e deram-se dentro do território hispânico, ainda nas colônias hispânicas, várias revoluções que acabaram por gerar caudilhos, tiranos, em nome da soberania popular, né? Nome lindo isso, em nome da democracia, e também acabaram ali por separar, por fragmentar o território espanhol. Por isso, para quem entende um pouquinho de geografia, quando pega o mapa mundi ali, olha o Brasil, vê o Brasil num território imenso, e quando a gente olha a nossa esquerda, a oeste, nós vimos ali vários territórios fragmentados.
A chegada de Dom João VI freou essas ideias republicanas. O Dom João VI ele combateu realmente isso. Havia também uma espécie de censura dos panfletos, dos jornais, né? Havia um censor nesse período do Dom João VI no Brasil que combatia essas ideias para não estimular esse tipo de coisa dentro do Brasil, que acabaria por destruir toda a unidade do Império Português, que àquela altura estava localizado no Rio de Janeiro, reforçando a união e a centralidade do Estado. E reafirmando também a autoridade do rei do Brasil, o rei de Portugal, combatendo todas essas revoluções. A expectativa dos brasileiros era a seguinte: o rei tem que ficar. É claro, o Brasil deu um grande salto, o Rio de Janeiro principalmente deu um grande salto quando Dom João VI chegou aqui em nossas terras. Muitas melhorias foram feitas e a vida de todo mundo ali, envolvido até mesmo com economia, com comércio, estava melhorando. O Rio de Janeiro realmente ele subiu de status. E os brasileiros não queriam que o Dom João VI voltasse para Portugal, e nesse impasse quem fica é o príncipe imperial, o Dom Pedro de Alcântara. E aí temos uma questão muito interessante, é que a lógica reza da seguinte premissa: um rei não deveria ser adepto das ideias liberais naquela altura, porque em muitos dos casos seria ser a favor da própria morte, não é mesmo? Então, uma coisa peculiar aconteceu. O Dom Pedro ele vai ser adepto às ideias liberais. Olha que loucura. A partir do momento que ele proclama a independência do Brasil, tem aqueles eventos históricos que antecedem a isso, mas quando ele se reafirma como líder soberano do Brasil, ele não perde tempo para poder convocar uma Assembleia Constituinte. Pessoal, isso é coisa de louco na cabeça de um monarca. Um monarca europeu olhando para essa atitude do Dom Pedro I ia ficar horrorizado. Um Habsburgo, né? Um Romanov, os cabelos iam todos cair no chão, porque isso é uma atitude de talvez decretar a própria morte naquela altura, era uma coisa nova, esse assunto de Constituição é uma coisa nova, né? Inclusive ameaçadora para esses reis. Mas o Dom Pedro I não. Ele não enxergava como uma ameaça. Uma das novidades liberais da época era a submissão. Vou ampliar a tela aqui para a gente ver melhor. Nós assistimos melhor esse banner, né? Uma das novidades liberais da época era a submissão do soberano a uma constituição elaborada por representantes do povo. Com a volta de Dom João VI, o Brasil aclamou seu filho, Dom Pedro de Alcântara. O jovem imperador tinha essa vertente mais liberal e era a favor de uma constituição, que logo tratou, ele não demorou. Olha só, o Brasil ele se emancipou em 1822 e, olha, em 23 já há movimentação para formar uma Constituição no Brasil. E a preocupação marcante destes primeiros momentos do Brasil independente, no sentido de dotar o país de uma Constituição, vinha totalmente pela obsessão do Dom Pedro I em formalizar esse império e dar a esse império uma Constituição, dar a ele um corpo político e jurídico legítimo, vindo dos anseios do povo brasileiro. E aí nós temos a constitucionalização do Império, temos essa chamada para a Assembleia Constituinte, e aí nós notamos que o imperador ele revelava ali ao povo, a todos os políticos, que ele era um liberal. E ele tinha essa diferença em relação aos outros reis da Europa. Inclusive, não sei se por esse motivo ou não, claro que ele tem outro lado dele de ser cunhado ali naquela época como rei soldado, era um rei militarizado, era um rei ativo, era um rei de batalhas. Ele foi convidado a ser rei da Grécia também. Não sei exatamente o que inspirou de maneira concreta a decisão dos gregos em chamar o Dom Pedro I a ser o rei da Grécia, mas ele era fora da caixinha. Nessa época aí, o imperador realmente fora da caixinha, adepto a essas ideias liberais. E aí nós temos a Constituição Imperial. Os políticos brasileiros recusavam o liberalismo francês por sua incompatibilidade com a situação atual do Brasil, uma monarquia centralizadora, né, que era o Brasil, e buscaram inspiração no modelo inglês. Óbvio que eles iriam ser contra essa inspiração jacobina dos franceses. O primeiro princípio seria matar o rei, destronar o rei, desfazer o império,
proclamaram uma república, e não era o que aconteceu com o Brasil deixado por Dom João VI. Completamente ao contrário. O Brasil se esforçou em um poder, se organizou em torno de um poder central muito forte, centralizou, a política foi centralizada no Rio de Janeiro, virou uma monarquia, né? Então não tinha muito de comparação com esse tipo de liberalismo francês, mas sim do liberalismo inglês. Estamos se aproximando do Benjamin Constant. E a implementação de uma monarquia no Brasil foi adotada como forma de unir o vasto território brasileiro e promover a pacificação dos povos. Aquilo que eu afirmei anteriormente. Os outros países hispânicos se dividiram e aí se tornaram várias repúblicas menores. A opção pela monarquia constitucional representava, como forma de governo adotada pelo Brasil, traduziu-se uma opção pela estabilidade e unidade do novo país, ideias que foram a tônica fundamental do pensamento de Benjamin Constant. E naquela altura, na formulação da Constituição Imperial, temos discursos que vão dizer um pouco mais sobre o que os políticos queriam naquele momento. O que eles queriam que o Império do Brasil fosse? Vamos ouvir, então, o discurso do nosso querido José Bonifácio. Ninguém melhor do que ele para poder dizer o que o Brasil tinha que ser naquele momento. Era um cara como poucos que tinha projetos para o Brasil. Inclusive, tem uma obra dele também que foi reunida com várias anotações dele constitucionais e que foi denominado Projetos para o Brasil. É um livro muito interessante que eu deixo como indicação. Abre aspas para o José Bonifácio. Queremos uma Constituição que nos dê aquela liberdade de que somos capazes, aquela liberdade que faz a felicidade do Estado, e não a liberdade que dura momentos e que é sempre a causa e fim de terríveis desordens. Que quadro nos apresenta a desgraçada América? Há 14 anos que se dilaceraram os povos que, tendo saído de um governo monárquico, pretendem estabelecer uma licenciosa liberdade. E depois de terem nadado em sangue, não são mais do que vítimas da desordem, da pobreza e da miséria, que temos visto na Europa. Todas as vezes em que os homens alucinados por princípios metafísicos, quer dizer, impossíveis de ser realizado nesse plano, e sem conhecimento da natureza humana, quiseram criar poderes impossíveis de sustentar. Vimos os horrores na França, as suas constituições apenas feitas e logo destruídas. E, por fim, o Bourbon, que os franceses tinham execrado, trazer-lhes a paz e a concórdia. Nós notamos aí o quadro de pensamento do Bonifácio, não queria que o Brasil seguisse a mesma linha dos nossos vizinhos a oeste, né, o Paraguai, a Argentina, não era o que estava na cabeça dele. Ele notou as diferenças entre essas regiões do Brasil, notou também as diferenças de liberdade, de democracia, ele notou todas essas diferenças de formulação de estados, e aí ele tomou essa posição como antagônica. Não é isso que nós queremos que o Brasil se torne. O Brasil deve se tornar uma monarquia centralizada forte com território unido. E aí ele também vai acabar por dizer que várias constituições foram feitas e constituições metafísicas, planos impossíveis, instituições que não se sustentam. Não era isso que ele queria para o Brasil. Então, nota-se uma preocupação de não criar uma Constituição que não fosse uma Constituição sólida, firme e duradoura. E a felicidade é que isso aconteceu. E aí temos o fechamento da primeira Constituinte. Atenção a todos aí, os monarquistas, aos republicanos, a quem esteja ouvindo este encontro monárquico. O fechamento da primeira Constituinte vem aí dessa questão do Dom Pedro II, do Dom Pedro I com seu temperamento, que é muito discutido. Apesar de liberal, o Dom Pedro I, com seu temperamento forte e sua formação dinástica absoluta, acabou por demonstrar traços antiliberais, chegando a dizer que a Constituição fosse digna de si. Tal postura revoltou os deputados e provocou o fechamento da mesma. Eu disse que o Dom Pedro I era liberal e continuo a dizer. Porém, a sua formação não era uma formação liberal. Ele conheceu ao decorrer da sua vida isso daí. Isso não vem do berço dele. O mundo que ele vivia era um mundo onde o rei tinha mais poderes, ele tinha autoridade mais firmada. E em alguns momentos ele acaba por demonstrar esses traços. E é o que acaba dando gerando uma crise política muito forte entre ele
e aqueles que estavam formulando a nova Constituição. Mas deixar de ser liberal, ele não deixou, e veremos adiante por que ele não deixou. A fim de de dar fim a essa crise, assim que o Dom Pedro fechou essa Constituinte, prestem bem atenção, o Dom Pedro I convocou o Conselho de Estado, composto por 10 membros, dos quais 7 eram deputados constituintes. Vejam bem, ele fechou a Assembleia Constituinte, mas 7 daqueles que estavam fazendo a Constituição, elaborando ela, foram levados para o Conselho de Estado. Inclusive, um deles era o presidente dessas sessões da Assembleia Constituinte. O que é dito nas escolas é que o Dom Pedro ele fechou a Assembleia porque ele era um rei tirânico, autoritário, e ele pegou essa Constituição, botou no colo dele e pensou, eu mesmo vou escrever uma Constituição. A fim de que até em aulas de direito nós escutamos que é rezada a missa que o Dom Pedro I ele ortogou a nossa primeira Constituição. É uma mentira. Dos quais 7 eram deputados constituintes, inclusive o presidente da Assembleia que foi fechada, que foi o Marquês de Queluz. O projeto de Constituição era semelhante ao que estava sendo elaborado antes do seu fechamento. Então, nós temos aqui uma coisa bem interessante que poucos conhecem. Vamos além ainda. A Constituição foi enviada para aprovação das câmaras municipais, e foi aprovada com ampla maioria das câmaras espalhadas pelo Império. Isso é liberalismo ou não é? A Constituição foi considerada avançada para o seu tempo. E aí, mais uma influência de Constant, dita por um deputado, o Cruz Gouveia. Eu sigo a opinião do célebre Benjamin Constant, publicista muito elogiado pelos mais ilustres deputados dessa Assembleia. Ele está dizendo que, olha, eu estou seguindo o que essa casa está propondo. E a casa da Assembleia naquela época estava completamente enfiada na teoria de Constant. E aí o Constant, ele adotava o equilíbrio, controlando os excessos, defendia as conquistas liberais, mas foi o que eu disse anteriormente. Mas ele também defendia a monarquia, ele também defendia a tradição daqueles países. Não era um F5 e o que tinha para trás acabou, apagar ali o histórico daquele país. Não, ele tinha visões de conciliar isso. Um pouco da tradição, um pouco daquilo que foi conquistado pelas revoluções, na qual ele discorda da forma na qual foi a Revolução Francesa. Ele elogia mais a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que deu limites ao poder do rei, que teve uma guerra ali, um conflito entre o rei da Inglaterra e os nobres, os parlamentares, e ele vai ver com mais entusiasmo os avanços da Revolução Gloriosa, que foi menos, não quer dizer que ela não foi, mas foi menos sangrenta do que a francesa. Não tem como comparar essas duas aqui. Eles praticamente estavam brigando por ideais liberais, só que na França eles tiveram que matar o rei e depois se viraram para o outro e começaram a se matar. Na Inglaterra foi diferente. Eles reorganizaram, isso aí até parte também de um livro muito interessante do Berkeley, né, na qual ele traz aí essa questão da Revolução Gloriosa, ele fala muito sobre isso. Né? E ele traz isso, o Edmund Burke, que traz ali num livro chamado Reflexões sobre a Revolução Francesa. Nesse livro, ele vai dizer ali como que a Revolução Gloriosa foi diferente, como foi melhor na visão desses autores em questão de conquistas e menos derramamento de sangue e menos rupturas. E era isso que o Constant admirava e gostava no que aconteceu na Inglaterra, nessa revolução menos violenta. E aí, mais uma vez no slide, o Constant admirava os ingleses que fizeram o seu Estado evoluir com menos rupturas e derramamento de sangue, ao contrário dos franceses. E aí o poder moderador e as suas influências. Constant, ele deve a elaboração dessa instituição, poder moderador, aos escritos de Clermont, Tannery e também o caso da Suprema Corte Americana. Alguns dizem que ele também se inspirou na Suprema Corte Americana. E esse Clermont, ele foi um deputado dos Estados Gerais que foi morto nesse período de loucura na França, no período revolucionário. A questão da aplicabilidade do poder moderador é a seguinte: apesar de existirem apontamentos de influência de Constant na elaboração da Constituição Francesa de 1814, o poderador não foi aplicado na íntegra em nenhuma Constituição, a não ser a Constituição brasileira, para vocês verem como que os políticos estavam de cabeça nessa questão. E aí temos algumas definições do poder moderador pelo
próprio autor. O poder real, refiro-me ao poder do chefe de Estado, qualquer que seja seu título, é poder neutro, e o dos ministros é um poder ativo. O poder real precisa estar situado acima dos fatos e que, sob certo aspecto, seja neutro, a fim de que sua ação se estenda a todos os outros poderes. Mas olha, a questão interessante é essa frase que eu marquei em negrito. Para mim, é a melhor definição do poder moderador que eu já ouvi. Claro, feita pelo próprio autor. O verdadeiro interesse desse poder é evitar que um dos poderes destrua o outro e permitir que todos se apoiem, né? Compreendam-se e atinem comumente. Está bem claro a ideia do poder moderador. E aí a gente podia discorrer sobre a situação atual do Brasil, mas não é essa a minha proposta. Agora, uma das semelhanças é as atribuições dos monarcas perante a ideia de Constant. Numa Constituição livre, ficam para os monarcas nobres formosas e sublimes prerrogativas. Compete-lhes o direito de conceder graça, direito de uma natureza quase divina, né? Não é mais divina, como o antigo regime em alguns países se dava, que repara os erros da justiça humana, os seus vigores e tudo mais. Então tem uma sequência aqui que quem quiser ler com mais calma, mas tem aqui algumas atribuições, né? Os ministros de Estado referendarão ou assinarão todos os atos do Poder Executivo, sem o qual não poderão ter execução. Não salva os ministros de responsabilidade a ordem do imperador, vocal ou por escrito. Essa questão que eu trouxe para vocês é para vocês notarem que, dentre os escritos de Constant, nós temos semelhanças com os nossos textos constitucionais de 1824. Vamos lá? A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. O artigo 101. O imperador exerce o poder moderador, nomeando os senadores na forma do artigo 43, convocando a Assembleia Geral nos intervalos das sessões, sancionando os decretos e resoluções da Assembleia Geral, prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo, né? No caso aí da Assembleia Geral também, quando estão formando a Constituição, quem faz isso é o Dom Pedro I. Lembra que ele dissolveu? Mas ele também pode dissolver a Câmara dos Deputados, caso vir aí a exigir a salvação do Estado, e deve convocar imediatamente novas eleições. E aqui eu tirei um pequeno organograma para a gente poder ver aqui como que funciona esse organograma da Constituição de 24. Agora, pessoal, de maneira bem sintética, não posso me alongar muito, é uma apresentação bem sintética do tema, o poder moderador ele está acima. Dessa forma que está aí, é a forma que os poderes foram organizados pela Constituição Imperial de 1824. Mas se formos analisar, se nós pegarmos os textos de Constant e analisarmos esse organograma com uma proposta de Estado e organização dos poderes por Constant, veremos diferenças. Por quê? O poder moderador aqui ele está acima e ele também tem parte no poder executivo. O imperador ele é chefe do poder moderador e também é chefe do executivo. Há aí uma acumulação de poderes. E Constant ele detesta poderes concentrados. Ele viu Napoleão, ele viu a Revolução. Então, a questão da tirania, ele ainda vai dizer que o poder real é o poder que está em maior risco de tirania, o que está a maior risco de sair da sua caixinha. Então, ele vai dizer nos seus escritos que a questão se dá pela organização, mas o poder moderador ele deve ficar no meio. Ele deve ficar entre o algodão, entre os cristais, e não acima. Por isso, até, nós podemos notar no primeiro reinado, ainda antes do Dom Pedro II, ele alterar um pouco esse organograma, porque ele vai criar um cargo chamado chefe do gabinete de ministros, ele vai dar um pedaço do poder executivo a um ministro, a um político, nós podemos observar para trás as intrigas que o imperador Dom Pedro I arrumou, porque ele estava inserido, olha o que o Constant falava, ele tem que estar acima dos fatos. E o Dom Pedro I não, o Dom Pedro I ele estava acima e no mesmo tempo dentro da confusão toda que estava acontecendo no Brasil imperial, nas brigas entre portugueses e brasileiros, tira ministro português, coloca ministro brasileiro. Então ele estava dentro da confusão política e não era essa a proposta de Constant. Constant, repito, detestava o poder acumulado. Também temos a influência de Constant no voto,
é uma coisa liberal interessante, porque o liberalismo e a democracia é uma questão de amor e ódio, não é mesmo? Então, tem uma frase do Constant: somente a propriedade assegura o ócio necessário à capacitação do homem para exercício dos direitos políticos. Ele dizia que nem todo mundo podia votar. Era uma coisa extremamente comum na época, que também acabou por gerar o voto censitário em vários outros lugares na Europa e, por que não, também no Brasil. Não foi só o Brasil que participou desse ideal liberal. E aí, uma palavra do Constant: não se faz uma monarquia constitucional com recordações e poesias. Ao meu modo de ver, ele quis dizer que a monarquia constitucional ela tem que ter fundamentalmente a neutralidade e a sua funcionalidade. Pessoal, é um curso, é uma palestra curta e elementar sobre esse passeio das ideologias, das teorias do Constant. E aí eu tirei esse texto, esse banner, eu tirei com base nos escritos de Kleber Francisco Alves, que escreveu um excelente artigo, maravilhoso, A Influência do Pensamento Liberal de Benjamin Constant na Formação do Estado Imperial. Eu deixo para vocês como sugestão de leitura também. Meus amigos monarquistas, a quem mais estiver nos assistindo, eu me despeço por aqui. É uma palestra bastante rápida, elementar, mas eu acho que eu contribuí um pouco aos ensinamentos da teoria do Estado Imperial Brasileiro. Um super abraço para todos vocês, um abraço para o pessoal do Círculo Monárquico de Campos, e eu fico por aqui e continuem vocês com a programação maravilhosa da Rádio Brasil Imperial e também desse terceiro encontro monárquico. Sucesso para todos, estou muito agradecido pelo convite, obrigado, até mais.